Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje eu quero fazer uma breve palavra aqui, um breve pensamento, uma reflexão sobre a traição no casamento. Você acha que uma traição, ela começa da noite para o dia? E como você lida com uma traição? Porque a forma como você lida com a traição revela muito sobre você. Revela muito da sua estrutura emocional, revela muito de como está o seu coração. E a pessoa que trai é mais sobre ela do que sobre você que foi traído. Porque você, mas eu não sei porque eu fui traída ou traído, eu me cuido, eu vou na academia, ou eu cuido na alimentação, eu sou uma pessoa muito linda, sou uma pessoa maravilhosa, eu não dou motivos para ele me trair. Mas eu não entendo por que ele me traiu mesmo assim. E às vezes você vai investigar a pessoa a qual ele está traindo você, é uma pessoa que você diz, nossa, mas ela nem tem beleza, ela não é algo que supera a sua expectativa e não a dele. Então, a pessoa que trai, ela está revelando mais sobre ela do que você. Ele não traiu você porque você mereceu ou porque você é uma pessoa que não agrada. Ele trai você porque ele não tem caráter. E ele é uma forma de ele se sentir uma pessoa superior, de sentir o seu ego lá nas alturas. Então isso é sobre a pessoa e não sobre você que foi traída. E aí, a partir do momento que você decide perdoar, aí precisa um cuidado. Porque quando você decide perdoar, você tem que sarar esse trauma. E eu vou falar uma coisa para você. Ele traiu uma vez, ele vai trair sempre. Não acredite que foi só um deslize, que foi uma única vez, foi isolado, porque não é. Não é. Sério, não é. Diante de tantos casamentos, todos repetem. Porque você perdoou, não que seja errado você perdoar, eu já perdoei várias traições. Mas é sobre a pessoa e não sobre eu. Desde que a pessoa faça, ela escolha a sua semente, ela escolha a sua plantação, eu escolho a minha. Plantação é individual. Então, se a pessoa escolheu essa semente, a qual ela vai colher os frutos depois, é ela. Eu escolho o que eu quero, eu escolho minhas plantas, eu escolho a minha plantação, meus frutos, eu escolho a terra que eu planto. Então, tudo é questão de escolha. Então, se a pessoa escolheu trair, é falta de caráter dela, não tem nada relacionado a você. A pessoa não traiu porque você é um problema, porque você está errado, porque você fez algo de errado. Ela trai porque ela não tem caráter, ela não cumpre princípios, ela não valoriza a vida. Ela não valoriza as coisas boas do seu relacionamento. E ao você escolher perdoar, saiba que investigando ou não, você bancando uma detetive ou não, ele vai trair de novo. A partir do momento que ele encontrar alguém que esteja disposto a praticar com ele. Então tenha certeza absoluta disso, que não se esforce para manter um relacionamento, não se esforce para não errar em absolutamente nada, porque senão ele pode achar algum motivo para te trair. Ele vai te trair. Agora, a partir do momento que você foi traída, você vai virar chave na sua mente. Você vai começar a se cuidar. Você vai começar a olhar para você. E você vai estar preparada, se preparando. Se acontecer, pode acontecer várias ocasiões aí. Ou ele pode ir embora com a amante, ou ele pode querer manter essa vida, sabe, de garanhão? Pode. Ele pode querer jamais te perder, jamais deixar de ter esse casamento sólido, essa família que garante aí uma capa de homem de família, um homem bem visto na sociedade. Mas mesmo assim ele tem a fantasia de correr o perigo, de saber como é que tá, sabe, com outra pessoa, de viver o escondido. Isso traz uma adrenalina muito grande para quem comete, esse erro, que é a traição. Porque para acontecer uma traição, primeiro fato é mentira. Ele vai começar a mentir, mentir, mentir e mentir, e acobertar uma mentira em cima da outra. Então esteja firme, preparada, blindada emocionalmente, para que isso não te afete tanto. Porque não tem como não afetar, gente. Afeta sim. Agora não deixe isso virar um trauma, a qual você fique dependente, a qual você diga, meu Deus, mas o que vai ser da minha vida? Eu não vivo sem. Para, se valorize. Ele não te valoriza, mas é você que precisa se valorizar. Você precisa se valorizar. E tem gente se separando porque descobriu a traição e não se recupera, não trata esse trauma e já começa um outro relacionamento como se a felicidade estivesse em outra pessoa, em outro casamento, como se o outro relacionamento fosse curar um trauma antigo.
E às vezes vai somar. Por quê? Cada indivíduo é diferente. Cada casamento vai ser diferente um do outro. Você não vai viver uma repetição de história. Alguns casos sim acontecem, mas por desconfiança, porque você começa a desconfiar de absolutamente tudo. Você começa a investigar a vida do próximo, em vez de dedicar todo esse tempo na sua vida, numa profissão, num curso, uma leitura, uma vida espiritual. Então, assim, você precisa organizar essa energia para algo que faça bem para você. Porque não está no nosso controle impedir que o outro faça o que ele já está predestinado a fazer. Quem vai trair, ele já planejou tudo aqui na mente dele. Ele vai fazer. Se você bancar detetive ou não, se você for atrás ou não, se você descobrir ou não, se você descobrir uma vez, ele vai fazer de novo. Se você descobrir a segunda, ele vai arquitetando as armas para esconder ainda mais. Na próxima, ele vai fazer técnicas diferentes para que você não descubra. Mas ele vai continuar fazendo. Então, nunca saia de um relacionamento ao qual você sofreu um trauma e você não se curou, porque você vai só psicossomatizando essas dores, esses traumas, e não vai te ajudar. Vai te ferir ainda mais. Vai te machucar ainda mais. Porque eu conheço vários casais que não curaram o primeiro trauma, estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento, com vários traumas somados. Vários traumas não sarados, várias dores, várias angústias. Às vezes se tornam pessoas frias, se tornam pessoas deprimidas, pessoas infelizes, porque elas mesmo falam que eu não sou feliz, eu não tive sorte no casamento, eu fui amaldiçoado porque isso acontece comigo. Então ela fica procurando um culpado para aquilo que aconteceu. E às vezes, quando começamos o relacionamento, antes de oficializar a relação, às vezes tem os sinais, só que a gente está tão apaixonado que a gente deixa passar. A gente não percebe com facilidade os sinais que essa pessoa dava já, lá na época de namoro, que realmente ele seria um mau caráter. Essa pessoa seria aí o traidor, o mentiroso, ou que já dava indícios aí de que iria, sim, cometer uma traição, de querer viver uma fantasia fora do casamento. Infelizmente, nós esquecemos de observar mais e não viver aquela fantasia do príncipe encantado, do casamento perfeito. Então, o meu conselho, antes de você tomar qualquer atitude, coloque numa balança o que é bom para você, o que é ideal para você. Vou perdoar, porém, vou ter algumas atitudes diferentes a partir de hoje. Vou me cuidar mais, vou olhar mais para mim, vou fazer algo por mim. Então você vai começar a olhar para você, porque a gente que casa olha mais para o casamento, para o relacionamento, para o outro, e a gente se abandona. Então é hora de pararmos aí para analisarmos e sabermos como agir com inteligência. Tá? Eu sou da seguinte opinião: tá? Se você vai perdoar e permanecer na relação, invista em você. Comece a virar a chave na sua mente. E tenha certeza, ele vai trair novamente. Isso é fato. Não, eu não vou permanecer com a pessoa antes de se relacionar com outra pessoa, se é isso que você quer. Cure primeiro seus traumas. Não leve adiante para uma próxima relação uma ferida aberta que você não cicatrizou. Que você vai se maltratar e você vai acabar levando isso para outra pessoa e isso pode virar uma bola de neve. É o que nós temos para hoje, né? Se você sofreu alguma traição, analise, coloque na balança. Ninguém está livre. Isso nunca foi sobre você, mas é sobre quem traiu. Falta de caráter não está escrito na testa de ninguém. Mas, com o passar do tempo, ela vai mostrar quem ela é de verdade. Ok? Então, se você não é inscrito, inscreva-se e comece a olhar para você. Um beijo e até o próximo vídeo.